Meus irmãos e minhas irmãs, alegria reencontrá-los neste dia. Sejam bem-vindos à nossa meditação diária da Palavra de Deus. Hoje nós refletiremos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a mensagem que me toca o coração neste Evangelho é para que nós nos deixemos Deus renovar o nosso interior. Essa é a mensagem, meus irmãos, que toca o meu coração. Este Evangelho, ele nos apresenta uma pergunta dos discípulos de João a Jesus. Eles questionam: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? E Jesus sabiamente vai responder usando três imagens muito simples, mas com um significado bastante profundo. Ele utiliza a figura do noivo, o remendo novo no pano velho e o vinho novo em odres novos. É sabido que na tradição judaica, o jejum era um sinal de penitência e de espera do Messias. Mas Jesus responde aqui utilizando a primeira imagem, a do noivo. Podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Na verdade, Jesus está dizendo que ele é o noivo, o Messias tão esperado. E assim, meus irmãos, como um noivado se torna tempo de novidade e alegria para os nubentes, a presença de Jesus inaugura um tempo novo, um tempo de alegria, só que uma alegria plena. Nesta passagem nós também podemos tirar a resposta de Jesus utilizando a segunda imagem, o remendo novo em pano velho. E esta figura representa a incompatibilidade entre a novidade de Cristo e as práticas antigas e vazias de sentido. E num terceiro momento, ele vai utilizar a outra imagem, a do vinho novo em odres velhos. O vinho novo precisa de odres novos, porque se for colocado, meus irmãos, em odres velhos, o que é que acontece? Eles se rompem. Se queremos experimentar a alegria verdadeira do vinho novo, nós precisamos nos tornar odres novos. E isso implica uma conversão constante, em humildade, para que nós reconheçamos de que nós precisamos mudar e dar docilidade ao Espírito Santo, que é nos deixar ser conduzidos por Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos viver algo novo com Deus, mas nós insistimos em manter hábitos antigos, insistimos em manter os nossos vícios, as nossas mentalidades velhas. Nós queremos um vinho novo do Espírito, mas guardamos odres velhos, representados pelo nosso orgulho, a nossa preguiça espiritual e os nossos apegos excessivos a coisas banais. E aqui Santo Agostinho ele vai nos ensinar
que Deus é sempre novo, Deus é sempre jovem, e quem se une a Ele verdadeiramente se renova continuamente. Hoje, meus irmãos, Jesus nos convida a sermos odres novos. E o que isso significa? Ter um coração disposto a mudar, a se deixar transformar, a se deixar tocar pela graça. Ele anseia pelos nossos corações por inteiro, mas muitas vezes nós queremos ofertá-lo pela metade. Meus irmãos, é preciso abrir as portas de nossos corações para que o Senhor entre e nos purifique, que Ele nos molde, que Ele nos transforme, para que somente assim o Senhor possa fazer de nós a sua morada e em nós habitar plenamente. Portanto, nós paremos um pouco para pensar e nos perguntar hoje: eu estou pronto a ser odre novo? Quais são os hábitos ou as atitudes velhas que precisam ser deixadas para que eu acolha a novidade de Cristo? Peçamos ao Senhor neste dia, meus irmãos, a graça de nos deixar renovar. Que, a exemplo de São Francisco de Assis, nós possamos dizer: Senhor, fazei de mim um odre novo para conter vinho novo do vosso amor. Amém. Meus irmãos, se esta mensagem tocou o coração de vocês, seja agora um canal de graça. Compartilhe essa mensagem com aquela ou aquelas pessoas que Deus colocar em seu coração. Permita que ela ou elas sejam também alcançadas pelo Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um santo dia para todos vocês, meus irmãos.